verdade muitas vezes vem de contrário àquilo que eu acho, penso e quero. Ou não é assim? Quantas vezes nós batemos de frente com nós mesmos e nós precisamos às vezes dar passos para trás, para dar espaço ao Espírito Santo estar na nossa frente e comandar a situação. Quantas vezes, se fosse por nós mesmos, nós tomávamos atitudes que, se nós pensarmos um pouquinho lá na frente, nós iríamos nos arrepender. Quantas vezes nós tomamos então essas atitudes e quando nós menos esperamos, nós caímos por si, olhamos para trás e conseguimos perceber o que nós deixamos, o que nós não conseguimos segurar com as nossas mãos, porque nós não conseguimos compreender o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. E aí muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco. Aí muitas vezes nós pensamos que o Senhor largou as nossas mãos. Mas quantas vezes nós agimos pelo nosso querer? Quantas vezes nós deixamos de desfrutar aquilo que o Senhor já escreveu sobre as nossas vidas, por nós deixarmos o medo tomar conta das nossas vidas e achar que isso é o certo? Quantas vezes nós deixamos de desfrutar as coisas que o Senhor já escreveu, já predestinou, já sonhou para cada um de nós? Nós olhamos para dentro de si e entendemos: Senhor, eu já poderia estar num lugar diferente, mas ainda não estou. O Senhor não está me dando a oportunidade de viver isso. Ou não falamos? Mas quem parou foi eu e você. Quem desistiu foi eu e você. Quem não acreditou foi eu e você. Quem perdeu a fé muitas vezes foi eu e você. Quem deixou de crer naquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito foi eu e você. Mas pastor, tu não sabe a dificuldade que eu passo lá em casa. Você não sabe a dificuldade que eu tenho na minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, irmão. E se eu souber, a única coisa que eu vou poder fazer com vocês é orar. Mas aquele que tem poder de mudar tudo, não está longe de nós, porque Ele está dentro de nós. Só que muitas vezes nós não conseguimos tirar a venda dos nossos olhos e enxergar quem comanda a nossa vida e começar a conversar com Ele tete a tete. Senhor, vem aqui. É agora nosso papo aqui. Eu quero conversar contigo. Cada um com a sua forma, cada um com o seu entendimento. Tem uns que precisam fazer um ritual para se colocar na presença do Senhor. Outros já chamam Ele, senta aqui, quero conversar contigo. Eu vou dizer para você que não está errado, porque Ele é Pai. E o Pai, nós chegamos e conversamos de qualquer maneira. Pelo menos lá em casa é assim. O Arthur e o Kevin têm liberdade para conversar comigo de qualquer forma. Com respeito, claro. Mas não precisa de cerimônia para conversar. Uma vez eu chamei meu pai de tu, eu levei um xingão dele. Tu é teu irmão! Eu sou teu pai! Mas se você tem o seu jeito de falar, fale da forma que você tem intimidade com o Senhor, mas fale. Coloque a sua vida para Ele. Entregue a sua vida. E quantas vezes, irmão, eu e você, nós temos paralisado. Nós temos plantado os nossos pés num lugar. Do que a palavra falava no final ali? De castigo. Muitas vezes eu e você, nós temos plantado o nosso pé num lugar onde nós achamos que eu estou porque algo faltou, até tenho esse entendimento, mas nós nos colocamos num lugar de coitado e precisamos que as pessoas que estão em nossa volta, irmão, quer um pouquinho para o lado, você não consegue me ver, está todo torto, tentando enxergar, mas está legal para ficar aí. Eu disse que meu sonho, uma hora dessa, tirar esses pilares aqui. Se cair, não sei. Irmãos, não somos coitados. Não somos. Porque nós temos um Deus que nós servimos e vive dentro de nós. Nós estamos em um lugar privilegiado
Você está passando porque você não entendeu. Você está passando porque você ainda não acessou o lugar. Você está passando porque ainda você não pegou a senha do Wi-Fi de Cristo. Aqui na igreja tem internet, nem todos têm. Mas se você ligar o seu telefone para rotear algum sinal, você vai encontrar o sinal da internet. Mas você não vai conseguir acessar porque você não tem a senha. Mas a internet tem. A internet está aqui. O sinal está aqui. Mas você não desfruta porque você não entendeu, porque você não pegou, porque você não pediu. E é da mesma forma com o Senhor Jesus. O sinal já está em nós. Plantado, gravado, marcado. E nós acessamos lugares que o Senhor não quer que nós acessamos. Nós nos paralisamos em lugares porque nós queremos. Sim, queremos. Porque muitas vezes nós sentamos em cima do nosso problema e começamos a ficar girando em volta dele. Nós não conseguimos dar o passo à frente porque eu não tomo atitude, porque eu não entendo o que o Senhor quer para a minha vida, porque eu não falo realmente com o Senhor o que eu necessito, porque eu tenho até vergonha de dizer para o Senhor: eu estou passando isso e eu quero sair desse lugar, ou até eu não me acho digno de viver o que o Senhor tem para a minha vida. E eu começo a caminhar conforme aquele povo saiu do Egito, que ficou 40 anos caminhando em volta de si mesmo, olhando para as coisas naturais, achando ruim porque não tinha carne, reclamando porque não tinha água na hora que queria, dentro de tantas outras coisas. Mas isso foi no passado, pastor? Não. Hoje, muitas vezes, nós vivemos isso. Hoje, muitas vezes, nós ficamos girando em torno de nós mesmos e nós não conseguimos avançar, porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, porque eu não me sinto com coragem. Não é para mim, isso é para o irmão, não é para mim. Aqui é uma igreja em céu, então eu vou fazer um curso de maturidade, vou fazer o CTL, mas continuo de braços cruzados, porque isso não é para mim. Ser líder? Não, é para o outro, para mim não. Eu preciso ter muito mais conhecimento, eu preciso fazer muitas outras coisas para conseguir liderar. Não, eu quero dizer para você que o Senhor nunca esperou pessoas estarem prontas para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Apenas Ele quer pessoas dispostas, a mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo ainda não ter acessado os lugares, mas imaginar: eu vou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ou você acha que eu não tenho receio muitas vezes de estar aqui? Tenho. Hoje foi um dia que eu disse para a pastora lá em casa. Há 2 anos atrás, quando nós estávamos num quiosque, somente com 15 pessoas, parecia que era mais fácil. Ela disse: mas ministrar para 10 ou ministrar para 100 é a mesma coisa do Zé. Mas há muito mais responsabilidade, há muito mais vidas, há muito mais compromisso, há muito mais dedicação, há muito mais entrega. Daí eu parei para pensar: tá, mas tem tudo isso a mais, só porque tem números de pessoas a mais? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo que eu estou fazendo com 100, porque hoje está faltando muita gente, e eu peço a você, liderança, lá atrás de quem está faltando, puxe a orelha, porque culto de ceia não era culto de nós faltarmos. É o mesmo compromisso, a mesma dedicação, a mesma entrega que eu preciso ter quando era só 10. Você que é líder de célula só tem 5 na sua célula, mas na outra tem 20, a sua entrega precisa ser a mesma dos que tem 20. Mas então eu não cuido de célula aos homens que têm a responsabilidade de cuidar da sua família, nem que seja só você e sua esposa. Você precisa se dedicar, você precisa buscar, você precisa jejuar, você precisa entender mais, você precisa buscar mais, tudo isso, porque você está cuidando, você está liderando, você está
confiou nas suas mãos. Amém. Mas a esposa não tem compromisso, tem tanto quanto o homem. Buscar, se entregar, viver, acreditar, empurrar. Às vezes o homem, como é preciso, às vezes, precisa de tudo isso também. E nós não conseguimos viver o que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas, porque nós não temos entendimento ainda sobre o nosso coração, que o Senhor já entregou palavras sobre as nossas vidas e nós precisamos seguir. O Senhor já entregou alguma palavra para você? Já? Você está vivendo todas elas? Não? Porque o Senhor ainda não deu tempo ou porque você ainda não deu passo? É só Ele? Não. É muitos de nós. E muitas vezes até eu mesmo. Gente, sexta-feira nós estávamos aqui na oração e eu me alegrei de ver o irmão Wesley se posicionando, entregando palavras, orando, posicionado naquilo que ele entendeu que ele vai viver. Dei um exemplo, irmãos, como tem muitos outros aqui, como tem muitos outros que já começou a viver o que o Senhor tem, como também tem muitos que recuaram, como tem muitos que estão dentro do seu conceito, que ainda não é meu tempo, está difícil, eu estou com medo de enfrentar, e nós deixamos de viver. Gente, o tempo é tão rápido, que quando nós vemos, talvez vai estar escrito numa mensagem do Face ou do Instagram: o fulano combateu o bom combate, guardou a fé. Guardou mesmo, porque deixou de viver o que tinha que viver quando estava vivo. Guardou a fé mesmo, porque não entendeu o que o Senhor já falou a seu respeito e paralisou. E eu não estou aqui dizendo para você: ei, acorda. Não, eu estou aqui dizendo isso para você mesmo. É bem isso que eu estou falando, acorde. Porque nós não vamos viver uma igreja onde a liderança e os pastores têm que estar pegando todo mundo pela mão e puxando, vem. Talvez vocês que são um pouco mais antigos que nem eu, não levantem a mão porque eles vão dizer que vocês são velhos. Mas vocês lembram que quando lá no colégio tinha a primeira série, não, mas talvez o pré, alguma coisinha assim, que as crianças saíam na rua para passear segurando uma corda, e a professora ia puxando aquela corda, todo mundo segurando aquela cordinha de mão dada ali, vamos lá, todo mundo junto. Só faltava eles amarrar a corda nos pulsos das crianças para não se perder. E muitas vezes nós achamos que nós precisamos viver dessa forma, como igreja, sendo puxado, sendo guiado, toda hora mostrando, toda hora falando: vamos, faz isso, faz aquilo outro. Não! Hoje estávamos falando aí para esses irmãos que foram apresentados a vocês como novos membros, que nós temos aqui uma visão, a GDC tem uma visão onde diz que todo crente, todo membro é um ministro. Amém. E a palavra de Deus nos diz isso. Então eu quero dizer a todos vocês, irmão, se você está perdendo, está ficando escura a tela, não precisa, porque continua gravando, tá? Pode descansar no Senhor. Então você precisa entender que você foi chamado, separado, guardado, marcado para viver aquilo que Cristo tem para a sua vida. Estamos aqui para fazer nosso papel? Sim, estamos. Mas você tem autonomia em Cristo para colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer: não, eu repreendo em nome de Jesus, sai daqui. Sexta-feira nós estávamos conversando com uma irmã, ela disse: fez isso. Ela começou a sentir a batida, ela botou a mão na cabeça dela e começou a orar, começou a repreender e sai daqui, e saiu. Ainda eu brinquei: irmã, quero ver se se manifesta, como é que vai fazer, irmã? Estou aqui. Amém, por isso, é esse posicionamento que nós precisamos ter. É olhar para dentro de nós e entender que este lugar que o mundo me colocou não é um lugar que Cristo quer que eu esteja. Quem eu preciso, eu tenho. Quem eu preciso, eu tenho, que é o Espírito Santo dentro
sabe o que minha vizinha falou de mim. Tanta coisa que eu não consigo nem botar o nariz para fora de casa. Pastor, eu era uma bênção, pastor. Eu orava, eu fazia, eu expulsava demônio, eu curava. Eu tenho dom de cura, pastor. Mas eu não tenho mais coragem, pastor, de viver isso. Quantas pessoas estão paralisadas dentro de um meio aonde deixaram que o inferno colocasse as suas mãos sobre as suas vidas e paralisaram e deixaram de viver o que Cristo fez para você. O medo, escute bem, o medo é a gaiola que o inferno usa para nos aprisionar e não viver o que Cristo quer para as nossas vidas. A chave está nas nossas mãos. Abra, cadeado e sai. Irmão, se você me conhecesse uns anos atrás, você ia dizer: não é o Juliano que está conseguindo voltar, não é, qualquer outro. Se você, antes de se converter, você vivesse outras religiões, você dizia: não, aquele lá morreu e baixou outro espírito nele e ele está vivendo isso porque não é ele. Sim, não é eu, é o Espírito Santo que está fazendo. Pensa numa pessoa improvável, pensa numa pessoa envergonhada, pensa num bicho do mato, pensa em alguém que era cheio de trauma, pensa em alguém que vivia enjaulado. Prazer, Juliano. Cristo libertou. Cristo deu a chave. Por algum tempo eu tive medo até de abrir a porta, mas quando eu entendi que do outro lado, fora da gaiola, algo sobrenatural poderia vir, eu comecei a viver isso. Queira isso. Queira viver. O trauma não é para me paralisar. O medo não é para coar vocês. O que de ruim você viveu não é para puxar você para trás. Bem pelo contrário, é para lhe dar força para você pular, para você vencer, para você correr, para você viver, para você desfrutar o que Cristo quer para você. Eu quero falar que a Bíblia, eu quero falar da Bíblia a respeito de Gideão, um homem totalmente improvável para fazer o que ele fez, o menor que tinha na sua família, porque ele falou que ele era o menor, não é eu que estou falando. Pensa num homem que tinha uma visão de si mesmo, que ele não era ninguém, não podia nada, e ninguém podia contar com ele porque ele não poderia fazer, porque o que tinha de ruim estava nele, os pensamentos dele. Mas os pensamentos do Senhor eram bem diferentes. O Senhor via ele como um vencedor, o Senhor via ele como um guerreiro, o Senhor via ele como um grande homem. E dessa mesma forma é como o Senhor vê para você. É dessa mesma forma que o Senhor vê a sua vida. Totalmente ao contrário, talvez, de tudo aquilo que você tem meditado, pensado e até mesmo se analisado e se julgado. Até mesmo muitas vezes você olhou para o espelho e disse assim: que fracassado. Um homem que não conseguiu manter a postura que precisava perante a família. Uma mulher que não conseguiu viver aquilo que tinha sonhado quando era criança. E dentro de tantas outras coisas, irmãos, que você talvez aí você possa pensar e imaginar e saber o que você tem pensado. Mas tudo isso que você pensou no dia que você nasceu, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor pegou aquele livro da sua vida, amassou, jogou fora, e Ele começou a pegar uma folha em branco e começou a dizer tudo aquilo que você pensou. Ele começou a dizer coisas totalmente diferentes. Se você não era, Ele começou a dizer: Ele é. Ela é. Se você achava que você não podia, Ele diz: não, você pode. Se você se achava pequeno, Ele diz: não, você é grande. Se você se achava fraca, não, você é mais forte do que você imagina. Se você não tinha perspectiva nenhuma de vida sobre você, Ele diz: não, você tem muita vida e vida em abundância para viver. Se você era uma pessoa fracassada, que não tinha coragem, não, você é um grande guerreiro, você é um valente, você é um homem de grande posses no Senhor. É tudo isso que Ele pensa a nosso respeito. É
estava guardado. Numa fase que todo o povo andava com medo, numa fase muito ruim de vida deles, eles andavam muitos como mendigos, vivendo em cavernas, porque não podiam mais viver nas suas casas, porque os medianitas entravam, invadiam e roubavam, pegavam tudo que era deles. Viviam numa fase totalmente ao contrário daquilo que o Senhor tinha para eles, porque eles deixaram de acreditar, deixaram de crer, deixaram de viver daquilo que o Senhor já havia falado sobre todo esse povo. E muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Vivemos bem vestidos, com uma boa casa, não faltando alimento na nossa mesa, mas andamos como mendigos, dentro da nossa fé, dentro daquilo que o Senhor informou sobre a minha vida, dentro daquilo que o Senhor já disse no Senhor. Andamos sem rumo, porque tanto faz, tanto fez. Talvez é para mim viver assim mesmo. Talvez o que eu estou passando é para me passar mesmo. Talvez tudo isso que eu estou enfrentando eu devo enfrentar mesmo. E eu vou dizer para você que se você começar a pensar dessa maneira, cada dia mais você vai abaixando. Cada dia mais. Quando vê, você não está nem de joelho, você está caído no chão, porque você não tem forças nem mais mesmo para se colocar de pé. E é isso que o inferno faz. Ele tem uma destreza para fazer isso, uma habilidade mais do que nós imaginamos. E quantas vezes o Senhor vem, bate na porta e diz: ei, acorda! O que eu já falei a respeito da tua vida, por que tu está parado? Por que tu está fazendo isso e não está fazendo o que eu já te falei para fazer? Por que você está chorando dentro daquilo que eu já entreguei nas tuas mãos, mas os meus olhos não estão vendo, Senhor? Sim, não estão vendo, porque nós temos olhado muitas vezes naturalmente, somente com os nossos olhos do mundo, e aquilo que é que nós devemos olhar, nós não temos olhado, porque com os nossos olhos espirituais. Aí aparece o Senhor para Gideão: ei, ô cara, te liga, olha o teu tamanho, vai lá, eu preciso de ti, eu quero que tu comece a guerrear com este povo, extermine ele da terra, para que vocês consigam viver o que eu sonhei, o que eu já falei para cada um de vocês. Mas olha só, viva o que eu estou te falando. Não adianta você dar um passo aos caminhos do Senhor, 3, 4 para trás no caminho do inferno. Não adianta hoje você acordar cheio do gás e dizer: hoje é hoje. Hoje pode se manifestar 10 na minha frente, que eu expulso todos, não estou nem aí. Mas tem dias talvez que você acorde e diz: meu Deus, misericórdia, que não apareça ninguém na minha vida com problema, porque se aparecer com problema eu vou começar a chorar junto. Eu vou começar a sofrer junto. Nós não temos constância naquilo que nós vivemos, naquilo que nós temos que buscar, da forma que nós temos que nos entregar. Nós andamos e vivemos como uma montanha russa na nossa vida. Hoje eu estou legal, amanhã eu não estou, depois amanhã conta comigo, hoje eu não posso. E nada que o Senhor nos exige, ou melhor, Ele nem exige. Está aqui, ó. A mesa está posta. A mesa está posta. Como é que é a frasezinha que diz por aí? Quer comer, vem. Quer se alimentar, vem. Quer comer, coma. Quer beber, beba. Quer viver no Espírito, viva. Quer ser forte, seja. Mas aí o Senhor aparece para Gideão e diz assim: ei, vamos lá. Eu tenho palavras sobre a sua vida. Eu vou lhe usar. Eu vou fazer de você um grande homem. Eu vou fazer você ser conhecido, não somente na sua geração, mas em outras, muitas culturas. Para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o céu escreveu a seu respeito.
sentindo inferior, se sentindo coitado. Quando ele escuta a voz do Senhor, ele lembra: epa, eu já ouvi isso uma vez, me falou de novo, agora eu vou, indiferente do que eu preciso enfrentar, eu vou, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor está comigo. Vencedor não para, e nós somos uma igreja de vencedores, uma igreja que já receberam aquilo que o Senhor já entregou, que já tomaram posse, mas talvez tenham olhado de canto alguns dias. Vencedor não para, ele avança. Opa, ô irmão, vamos aqui, ó, é pastor, não é pastor. Vencedor não para, ele avança, ele vai, mesmo que os seus olhos não estão enxergando a vitória, ele vai, porque ele sabe que não está sozinho, ele sabe que Cristo está com ele, e ele vai enfrentar o que foi preciso. Quantos homens a palavra diz que estavam com Gideão? 300. Quantos homens estavam fazendo parte do exército dos medianitas? Hã? Quantos? 125 mil homens. É pouco? Não. Se nós estivermos de 100 aqui, são mais 2 vezes o que nós estamos. Enfrentando uma população de quase 50% da população que habita em Novo Hamburgo. Tome ideia disso. O que é isso? É pouco? Não. Eu não sei, se eu tivesse no lugar de Gideão, eu iria. Mas ele escutou uma voz. Ele conhecia quem estava falando com ele. Ele entendeu de onde vinha essa voz. E ele foi. 300 homens. 300. Derrubaram 125 mil homens. Porque eles eram o top da galáxia? Não. Porque eles eram homens que nem eu e você. Mas de uma certeza muito grande que talvez alguns dias da nossa vida nós não temos. Ele foi com a certeza que ele não estava sozinho, mas do lado dele, de mão dada com ele, estava o Senhor. E ele foi porque ele sabia que não estava sozinho. Ele enfrentou porque ele sabia que não estava sozinho. Ele enfrentou, ele venceu, porque ele sabia que aquela guerra, aquela luta não era contra a carne, mas sim contra espíritos malignos e contra potestades. Ele sabia que aquela guerra era espiritual, não era natural, porque naturalmente ninguém vai vencer um exército de 125 mil homens só com 300. Ninguém.
o próximo nos pés daquele que é digno de receber. E eu falo, Senhor, eu não estou conseguindo. Está doendo. A minha carne quer fazer algumas coisas, mas não me convém mais. Senhor, o diabo tem falado no meu ouvido para me fazer isso. Mas eu não quero. Não é esse lugar que o Senhor me colocou. Me dá força. Me dá força. Aí nessa hora você se esvazia do seu eu. Você se esvazia daquilo que você acha que é bom você carregar. Quando você se esvazia daquilo que você muitas vezes acha que é o máximo de estar com você. Quando você se esvazia da sua força natural, aí vem ele, saltando pelos muros. Aí vem ele. Te enche. E você obrigado, Jesus, porque tu já tinha me falado que eu não estava nesse lugar, e agora de novo eu entendi. De novo eu vou enfrentar o que for preciso, porque eu sei que tu está comigo. Porque mais uma vez a confiança veio, mais uma vez a coragem veio, mais uma vez a determinação veio, e o Senhor me encheu, e eu vou seguir o caminho no qual o Senhor escreveu para minha vida. Quanto tempo tu te batizou, Wesley? Um mês? Nesse mês, nesses 30 dias, quantas vezes tu quis desistir? Algumas, né? Desistiu? Sabe por quê? Porque tu reconheceu que está dentro de ti. Porque tu entendeu que tu não é ninguém, mas quem está em ti é. Quem está em ti te faz grande. Quem está em ti te faz corajoso. Quem está em ti te faz capitão de exército. E assim ele faz com nós. Está difícil para explicar. Esse final de semana está difícil em casa. Mas nós temos espaço para quem? Ele vem e faz assim. Tira tudo que não deveria estar e coloca aquilo que precisa para ti. Faça isso. Viva como de Deus. Desfrute. Viva. E isso tudo não está atrelado ao seu tempo de ministério. A sua posição eclesiástica, talvez alguém possa pensar que você ser líder, ou você ser pastor, ou você ser levita é alguma coisa. Não é nada, nós somos igual a todo mundo. Eu vou dizer para você, às vezes eu me acho que é melhor que algum de vocês, precisando mais que vocês. O que faz nós diferente é nós olhar para a situação e dizer assim: eu sou pequeno, mas eu não conheço Deus que eu sou. Esse é grandão assim, grandão desse tamanho, sim, grandão, bem grandão. Tu pode ter a mão alto, mas você não sabe o grito que ele dá, tu não sabe o ungido dele. E
única palavra que precisa que eu e você tenha na ponta da nossa língua é crer no Todo-Poderoso. Crer no Todo-Poderoso. Que quando nós cremos, cai por terra toda a religiosidade, todo o meu entender, todo o conhecer de capa a capa da Bíblia. Quando eu creio na força do poder dele, eu não preciso saber versículo nenhum de cor, eu não preciso ter 10, 20, 30 anos de ministério, eu não preciso ser pastor, eu posso ser qualquer um, posso ser aquele que começou hoje a crer no Senhor, mas quando eu creio nele, tudo se transforma, tudo muda, tudo vai para o seu lugar. E quando eu entendo e tenho fé, eu deixo de sair do lugar que o inferno me plantou e começo a entrar no lugar onde o Senhor me colocou. Esse lugar é o lugar de destaque. Esse lugar é o lugar de destaque. Alguém tem loja de roupa aí? Ninguém? Alguém trabalha numa loja de roupa? Ninguém? Patrícia, trabalha numa loja que vende ferramentas, né? Quando vem uma ferramenta nova, fala-se não é assim, pelo menos nas lojas é assim. Quando vem uma ferramenta nova, algo bonito, você tira lá do manequim que estava na janela, aonde vai colocar? Na vitrine, e você coloca a peça nova, não é? Em destaque, né? Gente, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor pegou as nossas vestes sujas que tinha, jogou fora e colocou eu e você na vitrine como destaque, olhando para que todos que passem, olhem para mim, olhem para você e dizem assim: uau! Que careca bonitinha aquele lá, parece comigo. Que barrigudinho legal aquele lá, cheio do Espírito. Olha o lugar, o templo dele está bem grande para entrar bastante. É assim que o mundo nos enxerga quando o Senhor habita na nossa vida. Nós estamos em destaque para o mundo. E nós não precisamos nos esconder atrás de cortina, não. Nós precisamos estar em evidência, sim. Nós precisamos estar no lugar que o Senhor nos colocou. Eu não preciso, por causa de situação que está acontecendo na minha vida, me esconder atrás da cortina, não. Eu quero mais aparecer mesmo. Eu quero mais ser visto mesmo. Porque está em mim, o que está em mim é aquele Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Mas para que eu e você venhamos nos fortalecer naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ocupando o lugar que Ele quer. Eu e você precisamos ter intimidade com esse Deus, procurar Ele de dia e de noite, enquanto Ele se pode ser procurado e achado. Se esse manual de vida estiver guardado em qualquer canto, ou aberto lá na nossa casa, no Salmo 191, como os muitos religiosos usam, eu vou deixar a Bíblia aberta, porque a Bíblia me protege. Ela não te protege nada, porque é um livro cheio de palavras, mas quando você lê ela com discernimento no Espírito, ela deixa de ser palavras, mas revelações do céu na sua vida, para transformar o ambiente aonde Ele se revela. Na célula, a irmã disse que todo dia matava um leão, e às vezes tinha dias que alguns leões saíam mancando, que ela não conseguia matar. E esse final de semana apareceu, acho que abriram a jaula do zoológico toda, apareceu uns 10 leões lá em casa. Me deu: o que tu vai fazer? Vai brigar de soco? Não dá, porque eu ia perder. Mas daí quando você entende, o Espírito Santo vem assim e diz: ouça o que eu já te falei da tua vida. E daí você pega a palavra, se debruça nela, começa a ler, você começa a orar, você começa a falar com o Senhor, Ele começa a te revelar coisas, Ele começa a te mostrar da onde Ele já te levou, do que Ele já disse a teu respeito, Ele começa a fazer você recordar de situações que você já viveu na presença dEle, e aí te dá saudade, você quer, não, eu quero de novo, eu não quero
em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como diz meu pastor, você já entendeu isso? Você já entendeu o que Cristo está falando para a sua igreja? Você já entendeu? Nada vai nos separar de Cristo. Glória a Deus! O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir, porque eu preciso estar em ti. Nem a morte, nem o presente ou por vir vamos separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir, porque preciso estar em ti. Aleluia. Irmãos, talvez aquilo que você possa estar vivendo, talvez possa ser mais forte no seu conhecimento, no seu entendimento com Cristo, mas nós precisamos nos agarrar àquilo que o Senhor falou a nosso respeito e vivermos com fé, mesmo que nós não estamos conseguindo habilidades para enfrentar. Mas nós não podemos perder a certeza que nós vamos alcançar e viver aquilo que o Senhor já falou a cada um de nós. Muitos aqui já sabem, eu depois dos meus 15 anos, até os meus 33 anos, eu tive depressão, fobias e algumas coisas mais. Em 2016, eu e a Gisele resolvemos nos batizar para ver se mudava tudo esse quadro que nós vivíamos. Eu vivia, mas ela vivia junto comigo. E o nosso casamento estava querendo montanha-russa. Um dia estava bom, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 dias ruim, depois ficava bom de novo. E nós resolvemos nos batizar para que isso mudasse, mas eu estava procurando Jesus somente por aquilo que Ele podia fazer, não pelo que Ele era. E nada mudou. Nós ficamos 4 meses congregando e nós saímos e começamos a viver coisas que nós nunca tínhamos vivido na terra ainda. Eu me lembro, eu estava ministrando e me veio a memória que tinha dias que eu ia trabalhar, só pela graça do Senhor, parecia que eu estava vivendo em outro mundo. E se um dia estivesse chovendo era pior ainda, parece que eu ficava mais oprimido, parece que aquilo estava me esmagando. E naquele tempo eu era muito tocado com a música do Nani Azevedo. Eu morrer enquanto o Senhor não cumprir. Glória. Mesmo sem ter muito entendimento em Deus, esse refrão desse louvor é o que me dava força para me conseguir enfrentar o que eu precisava. Porque eu acreditava nesse louvor e eu entendi que eram palavras do Senhor para a minha vida. Eu disse: Deus, eu estou preocupado, mas se o Senhor falou que eu não vou morrer sem viver tudo que o Senhor escreveu na minha vida, eu vou viver, eu vou
Tinha dias que eu chegava em casa, olhava para o meu relógio, 18 horas. Estou vivo. Olhava de novo, 18:02. Estou vivo, não morri ainda. Um dia eu estava olhando filme em casa, já tinha me deitado, eu estava na sala, deitado no sofá, olhando televisão. E o diabo disse para mim: Juliano, que porcaria de vida é essa que tu está levando? Termina com isso. Vai lá na gaveta da pia, pega aquela faca de cabo branco e te mata. Termina com esse sofrimento. Termina com esse peso que você está largando nas costas da tua família, porque eu já tinha um quero naquele tempo. Termina com isso. Eu lembrei, Lord, não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Oh, aleluia. Então viverás em santidade e adoração. essa é a chave. Pois é só dele, somente dele, meu coração. Glória. Muitas vezes nós procuramos tantos mistérios que muitos pastores têm falado que nós temos que fazer, viver e olhar. Mas a chave maior que nós temos para a nossa vida é crer no Senhor e crer que Ele vai fazer. É crer que nós não morreremos diante daquilo que Ele já falou para as nossas vidas mesmo, que a vida, que os nossos olhos, que o presente momento está dizendo tudo ao contrário. Você precisa crer que você não vai morrer antes de você cumprir aquilo que Ele escreveu. Você que desistiu, Ele escreveu. Você que está com medo, Ele já escreveu. Aleluia. Você que acha que não é mais para você, Ele já escreveu. Então, se você quer fazer algo pelas suas forças, suba lá no céu e apague o que Ele escreveu. Mas se você acha que você não consegue